O Império Egípcio e a escravidão dos Hebreus. A história do Império Egípcio e a escravidão dos Hebreus é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. Registrada principalmente no livro do Êxodo, essa passagem não apenas relata o sofrimento de um povo, mas revela temas universais como opressão, libertação, fé e justiça divina, o crescimento de Israel no Egito. Durante uma grande fome, seus irmãos e seu pai migraram para o Egito, e ali os descendentes de Jacó, também chamados de filhos de Israel, se multiplicaram grandemente. Segundo a Bíblia, a presença dos hebreus no Egito começou com José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos. Mas acabou se tornando governador do Egito, segundo apenas ao faraó. Gênesis 41. Este novo faraó, temendo o crescimento numérico dos hebreus, os submeteu à escravidão forçada, usando-os como mão de obra para grandes projetos de construção. Eles foram oprimidos com trabalhos árduos em tijolos e argamassa, e tiveram suas liberdades e direitos negados. O faraó tentou controlar seu crescimento, ordenando que os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos, mas as parteiras hebreias, tementes a Deus, desobedeceram à ordem. Êxodo 1, 15 a 17. Esse contexto marca o nascimento de Moisés, o libertador escolhido por Deus. Com o tempo, porém, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Êxodo 1 e 8. No entanto, muitos estudiosos apontam que a ausência de evidência direta não é evidência de ausência. Dado o estilo seletivo da documentação egípcia, também existem evidências de uma classe trabalhadora estrangeira envolvida em construções egípcias. O egiptólogo Kenneth Kitchen, por exemplo, afirma que os costumes sociais e os nomes hebraicos da narrativa do Êxodo se encaixam bem com o Egito da época entre 1500 e 1200 a.C. A escravidão e a repressão. A Bíblia descreve o sofrimento do povo hebreu como intenso e prolongado. Os registros egípcios, como inscrições em hieróglifos, detalham guerras, economia e reis, mas geralmente omitem derrotas e eventos humilhantes, algo comum em registros reais da antiguidade. Após resistências do faraó e as 10 pragas, o povo finalmente parte, cruzando o Mar Vermelho, onde Deus os salva milagrosamente. Esse evento torna-se um marco fundamental da fé judaica e, mais tarde, da tradição cristã. Mesmo diante do silêncio de algumas fontes arqueológicas, a convergência de indícios históricos, culturais e literários sustenta a credibilidade do relato bíblico. Mais do que uma história do passado, ela continua sendo um chamado à liberdade, à fé e à confiança no Deus que liberta. A narrativa mostra que, mesmo diante da opressão, Deus ouvia o clamor de seu povo. Deus é apresentado como aquele que ouve, vê e aida em favor dos oprimidos. O Êxodo é lembrado até hoje na Páscoa judaica Pêssah, celebrando a liberdade e a fidelidade divina. Moisés é chamado por Deus para libertar os hebreus, confrontando o faraó em nome do Senhor com a célebre frase: "Deixa o meu povo ir." Êxodo 5 e 1. Egito. Na história e na arqueologia, o Egito foi uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo, com uma administração centralizada, capacidade militar avançada e monumentos imponentes como pirâmides, templos e palácios. Não há até o momento registros egípcios diretos que mencionem os hebreus como escravos ou o Êxodo em si. Além disso, achados arqueológicos revelam a presença de povos semitas vivendo no delta do Nilo, especialmente na região de Gozém, mencionada na Bíblia. A libertação e o legado. A libertação dos hebreus do Egito é o ponto central da narrativa do Êxodo. A escravidão e a libertação moldam a identidade espiritual de Israel. Conclusão: a história do Império Egípcio e a escravidão dos hebreus une narrativa bíblica, contexto histórico e reflexões profundas sobre poder, sofrimento e redenção.